é necessário atacar duas outras frentes que são mais importantes ainda que o controle de despesas. Na semana passada, eu apresentei como ataque na questão fiscal, ao invés dessa política que está sendo adotada por esse governo, uma política bem diferente e bem mais eficaz para obter resultados mais rápidos e mais fortes na questão rumo ao equilíbrio fiscal. E é simples. Este governo, para atacar a questão fiscal, fez um diagnóstico mostrando que estavam crescendo as despesas, principalmente da Previdência e da área social, e era aí, sim, que ele devia botar um freio, porque senão as contas públicas iriam estourar. E, de fato, é necessário controlar despesas. Essas despesas elas estavam crescendo, mas deve-se ver com carinho que despesas cortar. Porque tem despesa de todo tipo, que serve à corrupção, tem despesa para mordomia de políticos, de juízes, de procuradores, de inspetores fiscais. Há despesas que às vezes não têm justificativa para servidores públicos. Há várias e várias despesas que podem e devem ser cortadas. E há, na área pública, uma baixíssima eficiência de gestão. Se faz uma gestão péssima, não se controla contratos, não se fiscaliza as coisas que têm que ser fiscalizadas, há um verdadeiro desleixo, tanto a nível federal, quanto estadual, quanto municipal. Eu estimo que é perfeitamente possível uma redução entre 20% e 25% nas despesas só pelo efeito de gestão. Não se resolve o problema fiscal só com gestão e nem só com o direcionamento adequado dos recursos públicos apenas para as áreas que são absolutamente carentes e necessárias, como as áreas de educação, saúde, assistência social e segurança pública. E essas duas outras frentes são o aumento da arrecadação, não pelo aumento de impostos, não pelo aumento da carga tributária, mas pelo crescimento econômico. E, principalmente, a mais fácil de ser feita, que é a redução do componente juros nas contas públicas. O governo, quando fala em déficit fiscal, ele costuma falar assim: o déficit fiscal do Brasil para esse ano tem que ser inferior a 159 bilhões de reais. Ou tem que ser inferior a 110 bilhões de reais. E eles olham como déficit fiscal o chamado resultado primário. O resultado primário é a diferença entre receitas e despesas, porém, não estão nessas despesas os juros. O resultado fiscal final em qualquer conta pública, não só aqui, mas no mundo todo, é o chamado resultado nominal, que é a diferença entre todas as receitas e todas as despesas públicas, inclusive juros. Na maioria dos países, os juros não é uma despesa importante. Ela é inferior normalmente a 1% do produto interno bruto. Aqui no Brasil, ao contrário, talvez seja o país onde os juros têm a maior importância das contas públicas, porque sempre esteve acima de 5% do PIB. Representou, no passado, algo como R$500 bilhão. E este ano está por volta de 400 bilhões de reais, que é um nível extremamente elevado. Então, quando eles falam em déficit público de 100 bilhões de reais de déficit primário, eles não colocam o déficit real, que é de 500 bilhões de reais, que são 100 de déficit primário e mais 400 de juros. A dívida bruta do governo vai aumentar, não é em 100 bilhões, que é o déficit primário, vai aumentar em 500 bilhões, que é o déficit nominal, que é o déficit correto
nas contas públicas. Então, quando a gente olha as contas públicas, o principal medidor é, além da questão do déficit nominal, é a relação entre a dívida e o produto interno bruto. Essa relação é muito importante e ela está ascendendo a cada ano. E as previsões, mesmo do governo, mesmo de entidades como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, etc., e várias consultorias aqui do Brasil, mostram que essa relação vai continuar subindo, mesmo até com a reforma da Previdência, e vai subir para cerca de 85% a 90% do produto interno bruto. À guisa de comparação, os países emergentes trabalham com algo próximo a 50% do produto interno bruto como dívida bruta do país. Ora, as duas frentes são o aumento da arrecadação e redução da conta de juros, além do controle das despesas, que faz pelo direcionamento adequado e principalmente pela gestão. Este governo tem falado em crescimento da arrecadação, ameaçando voltar impostos. Alguns economistas já começam a falar em recolocar a CPMF em caráter provisório. Parece uma piada voltar a CPMF, que não tem nunca teria um caráter provisório, como todos sabemos. Não é necessário aumentar impostos, porque a sociedade reage, porque ela não reconhece que esse aumento de impostos retorne a ela sob a forma de melhores serviços nas áreas estratégicas que a população precisa. Aumentar a arrecadação se faz pela via do crescimento econômico, por dois vetores importantes. Primeiro, os impostos, as taxas, as contribuições que constituem os tributos são diretamente proporcional à atividade econômica. Assim, se a atividade econômica cresce 3% do produto interno bruto, os impostos normalmente tenderiam a crescer 3%, porque eles são cobrados em cima do faturamento, em cima do lucro, em cima das folhas de pagamento e assim por diante. Mas não só. Aí é que está. Ela vai além. Quando a economia está fraca, como esteve agora desde 2014 até agora, as pessoas ficam com uma situação financeira própria piorada e com dificuldade. E quando alguém fica com dificuldade e tem pagamentos que tem que fazer que são absolutamente fundamentais, como o alimento, pagar prestações, pagar compromissos, essa pessoa salda esses compromissos na frente e deixa por último o pagamento de impostos, porque sabe que um dia vai voltar a pagar. Mas, na emergência, não só as pessoas, mas as empresas também fazem a mesma reação. Então, em épocas de baixo crescimento econômico, a inadimplência e a sonegação crescem. Se a economia anda de lado, o produto interno bruto não cresce, o que acontece com a arrecadação? Ela cai, ela não acompanha o produto interno bruto, que é parar de crescer, ficar naquele mesmo nível real do ano anterior. Então você tem perda de arrecadação. Quando tem recessão, que nem teve em 2015 e 2016, é pior ainda, porque o país perdeu 3,5% a cada ano de produto interno bruto, mas a arrecadação piorou muito mais do que isso. Agora, quando em oposição você tem um crescimento econômico de 3%, de 4%, de 5%, a arrecadação cresce uns 2 a 3 pontos acima do crescimento econômico, porque reduz a inadimplência, reduz a sonegação. Isso é muito importante em finanças públicas e é facilmente comprovável. O crescimento econômico é um poderoso aliado na questão fiscal. Mas mais aliado ainda
e mais poderoso ainda do que o próprio crescimento econômico são os juros. Porque não há justificativa, nenhuma justificativa, para o Brasil torrar todo ano 6, 7, 8% do produto interno bruto em juros. Não há justificativa. Isso representa muito mais do que todo o gasto que o país tem com coisas essenciais como saúde, por exemplo, educação também. Temos que fazer uma política específica para a redução de juros. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.